Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. O gráfico abaixo mostra como varia a constante de equilíbrio Kc em função da temperatura para a reação de síntese da amônia. Então nós temos gás nitrogênio com gás hidrogênio formando amônia, tá bom? E devidamente balanceada. Tá vendo que a nossa constante de equilíbrio, conforme a temperatura aumenta, ela diminui? Ou seja, se minha constante de equilíbrio ela está diminuindo com o aumento da temperatura, significa que essa reação ela só pode ser exotérmica. Então vou até colocar aqui, ó, exo. Tá? Ela é exotérmica. Mas por quê? Como que você sabe que é exotérmica? Desse jeito, pessoal, a gente tem que imaginar. Porque se está diminuindo a minha constante de equilíbrio, significa que os meus produtos estão diminuindo. Porque ele é o nosso denominador na nossa constante, né? Como a gente monta a nossa constante de equilíbrio. Não vai ficar assim, ó. Concentração de NH3, ou seja, de amônia elevado ao quadrado, dividido pela concentração de N2, vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, tá? Ele não está fornecendo os valores de concentração de cada uma delas, mas se nós avaliarmos, quanto menor for esse número, que é o numerador, e maior é o denominador, menor será a nossa constante de equilíbrio. Então a gente tem que ter essa noção, tá? Regrinha básica lá de divisão. Tá legal? Então significa o quê? Se aumentarmos a temperatura, nossa constante cai. Consequentemente, a gente entende que ela é exotérmica, que é uma reação que libera calor. Então vamos pensar, se nós adicionarmos calor, energia, temperatura, que no caso, né, vai aumentar a temperatura, né? No sistema, no ambiente onde está encontrado esse sistema, o que vai acontecer? Se a reação exotérmica libera calor, ela vai entender, falar, não preciso mais liberar energia. Então vai fazer o quê? Volta a ser reagente, ou seja, no sentido indireto, tá certo? Então a gente tem que raciocinar dessa maneira e ficar muito esperto com isso, tá legal? Então, ó, constante de equilíbrio desce com o aumento da temperatura, a reação é exotérmica. Por quê? As concentrações dos nossos reagentes ficará maior, que ela se encontra onde? No nosso denominador. E a concentração dos nossos produtos ficará menor, tá legal? Então a gente tem que ter toda essa noção, tá certo? O que ele vai falar aqui, ó? Com base nesse dado, pode-se afirmar que... Então a gente vai ter que ler alternativa por alternativa para verificar qual que está certo e qual que está errada. Então vamos lá. A formação de NH3 amônia é uma reação exotérmica? A gente já achou a alternativa correta. Então vou dar um check aqui só para a gente ter uma noção. A gente vai ler o restante para verificar por que as outras estão erradas. Então vamos lá. B. Adicionando-se um gás nobre ao sistema, o equilíbrio é deslocado para a direita? Bom, pessoal, se é um gás nobre, ele é um gás inerte. Não vai influenciar em nada. Por quê? Porque as pressões parciais de cada gás vai continuar sendo a mesma. Ela vai aumentar a pressão do sistema. Mas a pressão parcial de cada gás, tanto do nitrogênio, quanto do hidrogênio, quanto da amônia, vai ser o mesmo. Então não pode ser por causa disso. Temos que ver o que está sendo adicionado. Como esse é um gás nobre, significa o quê? Significa que ele está aumentando a pressão do sistema e não as parciais, tá bom? Então ele também não é um gás que vai reagir nessa reação, tá legal? C. A diminuição da velocidade da reação endotérmica pelo aumento da temperatura? Não, pessoal, muito pelo contrário. A gente tem que imaginar o quê? Vamos imaginar no contexto geral, que também serve tanto para endotérmica quanto para exotérmica. Numa temperatura mais elevada, a gente tem que lembrar o conceito de cinética. Por quê? Uma temperatura mais elevada, nós temos uma maior agitação das moléculas. Consequentemente, nós teremos o quê? Mais reação, teremos mais choques eficazes, ocasionando a reação. Nesse caso aqui, é tanto no sentido
exotérmico quanto no endotérmico. Claro, aí a gente analisa o equilíbrio para onde está sendo deslocado. Então, se nós aumentarmos muito mais a temperatura, a gente vai favorecer a reação inversa, tá certo? Nesse caso específico dessa alternativa que ele está falando, tá? Supondo que se tivesse aqui, ó, tá vendo, ó, a 700 graus, 700 Kelvin, né, que aqui tá Kelvin, não tá em graus Celsius, 700 Kelvin tá muito alta, que é o limite. Se passarmos dessa temperatura de agitação, ela volta, tá? Então, conforme vai aumentando, a gente acelera a reação no sentido inverso, tá legal? Então, nós temos aqui, ó. Então, a C é falsa. D. A formação de amônia ocorre com absorção de calor? Não. A gente viu que ela é uma reação exotérmica, ou seja, libera. Então, a gente já mata a D aqui rapidamente. E o equilíbrio da reação desloca-se para a direita, ou seja, no sentido direto, com o aumento de temperatura. É o sentido inverso, tá legal? Então, aí, pessoal, Opa! Aí é farsa. Tá bom? Então, a nossa alternativa A é a alternativa que é correta. Tá certo, pessoal? Então, vocês viram que eu fiz a explicação bem detalhada, bem analisando. A gente teve que envolver até conceito de cinética química. Então, se você tiver um pouquinho de dúvida, volta no vídeo um pouquinho aí, que é de extrema importância para que tenha o total entendimento, principalmente nessa questão, que ela é bem conceitual, tá? E também coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu também já tiro a dúvida de vocês. E com esses comentários, pessoal, ajuda a engajar o vídeo. YouTube divulga para mais e mais pessoas e eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado mesmo, tá? Se chegou também até aqui, ó, coloca aí nos comentários. Hashtag deslocamento de equilíbrio, para ajudar mais ainda o canal. Tá bom? E se vocês quiserem que eu grave algum tipo de curiosidade, uma série, algo diferente, não só resolução de exercício, coloca também nos comentários para eu saber o que vocês estão gostando. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Até o próximo exercício. Aquele abraço. Valeu!